Bora lá, hoje um vídeo sobre um fundo imobiliário muito requisitado que é o CPTS-11. É um fundo imobiliário que já tem há bastante tempo em bolsa de valores, mas será que o CPTS-11 vale a pena? Ele está muito barato hoje ou será que ele é furada? Vamos ver isso nesse vídeo. Inclusive no próprio site de RI deles, eles já possuem isso aqui, ó. Esse gráfico é bem interessante, que eles têm uma análise de sensibilidade. Como que funciona isso aqui? Olha só, presta atenção rapidinho nisso aqui, ó. Aqui é a cotação. Se a cotação estiver mais próxima de R$ 6, a gente puxa isso aqui para cá, ó, puxa para cá. Se a cotação estiver para 7 e pouco, a gente puxa para lá. E aí a gente vê os outros números mudando. E aqui o que eu quero te mostrar é o que? A gente tem IPCA bruto e IPCA mais líquido. O que é o IPCA mais o bruto? IPCA mais a taxa de retorno que você teria investindo nele. A gente sabe que investindo num fundo imobiliário de papel, que antes do CPTS-11 ele era um fundo de papel, agora ele é um hedge fund, mudou um pouco a estratégia, a gente precisa analisar isso aqui. Qual o retorno que a gente vai ter investindo no fundo imobiliário e será que ele vale mais investir nesse fundo do que investir direto no título do Tesouro Direto? Aí se eu venho aqui no Google, eu jogo preço do Tesouro Direto, eu abro aqui para ver os títulos, olha só. A gente vem aqui olhar os títulos e a gente tem aqui, pegando o Tesouro Prefixado 2028, 2032, enfim. A gente vê que hoje a gente está tendo uma rentabilidade de 14,44%. Mas quando a gente pega aqui o IPCA mais 2040, que seria ali o mediano, olha só, a gente tem IPCA mais 7,24%. Até se a gente pegar esse aqui, o mais curto, de um prazo mais curto, vencimento 2029, a gente tem IPCA mais 7,41%. Então por que eu estou te mostrando isso aqui? Porque ao buscar investir no fundo imobiliário de papel, a gente precisa buscar uma rentabilidade maior do que isso aqui. Afinal de contas, não faria sentido a gente investir num fundo imobiliário tendo o risco maior, já que a gente está investindo em renda variável, e não ter um retorno maior. A gente precisa ter essa taxa de retorno maior, que é o prêmio de risco, chamado prêmio de risco. É justamente por isso que eles têm aqui no site deles que, ao investir a esse preço aqui, ó, esse preço que está agora, eu tô mexendo aqui a barrinha, né? A cotação a 6,86, se tivesse a 6,86, a gente já vai ver quanto que está agora o CPTS-11 para a gente colocar o valor correto. Teríamos um IPCA mais 14,27%. Isso aqui é excelente. Ou o líquido, tirando ali o imposto de renda, 13,37%. Mas aí a gente precisa vir no Google, inclusive hoje está subindo um pouquinho, mas a gente precisa ver qual a cotação atual, 6,20. Inclusive, olha só, no ano, apenas nesse ano, a gente está em fevereiro ainda, e já caiu 8%, tem 8% de queda acumulada. A gente pegar um ano aí, a gente tem 27% de queda. Se a gente colocar 5 anos, vamos ver 5 anos, 39%. Cara, 39% de queda. Para quem comprou aos preços lá de cima, preço de, sei lá, R$ 10 mais ou menos, teria que ter mais de 50%, mais de 60% de rentabilidade agora para recuperar esse prejuízo. Então vamos lá, 6,21, tá? 6,21. A gente volta lá para o site do CPTS-11 e coloca aqui então 6,21, ó. 6. Pronto, coloquei aqui 6,21. Então, a 6,21 a gente vê que teria a rentabilidade 16,36% e líquido 15,46%. Então, comprando hoje, a gente teria sim uma boa rentabilidade acima do tesouro, aí do tesouro prefixado e também do tesouro IPCA+. Mas é claro que não é apenas com isso que a gente tem que se basear para fazer nosso investimento. Não é apenas nisso, a gente tem mais coisas para analisar. Então a gente vai também ver o histórico do fundo. Será que esse fundo ele já deu uma boa rentabilidade passado? Para a gente ver para onde que ele está indo. Então vamos lá. Aqui olhando o gráfico de retorno do fundo, pegando desde 2020, teríamos aí um período aproximado de 5 anos contra o CDI, e a gente vê que no total o CDI entregou uma rentabilidade de 50,94%, enquanto o CPTS-11 apenas 5,24%. Isso aqui já considerando os dividendos reinvestidos. Então foi realmente uma rentabilidade muito ruim, um histórico muito ruim. Eu vou te falar no final desse vídeo se eu investiria no CPTS-11 ou não, se eu acho que ele está barato realmente, se é descontado e vale a pena, ou se eu acho que ele é furada, tá? Mas lembrando que isso aqui não é recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo. Tô te pontuando algumas coisas que são de interesse meu e eu tô trazendo, abrindo para você uma parte da minha análise, o que eu acho sobre o fundo, meu ponto de vista. Lembrando que os pontos de vista são diferentes, são divergentes e é natural isso. Cada investidor tem uma carteira totalmente diferente e mesmo que a gente tenha carteiras iguais, os resultados com certeza serão diferentes. Aqui mais para baixo a gente tem o drawdown. Olha aqui, drawdown. Até abrindo aqui para você entender,
Drawdown, o que que é? Apresenta apenas as perdas do ativo. Através desse indicador é possível avaliar qual foi o momento de maior perda do ativo e qual a sua reação após o evento, como o tempo levado para que o prejuízo fosse recuperado. Aqui a gente vê uma queda bem forte ali em 2020, depois recuperou. Depois uma queda bem forte em 2023, recuperou. Mais uma queda bem forte ali no final de 2023 também recuperou. Mas nunca tivemos nos últimos 5 anos uma queda tão forte quanto essa. A gente pode ver que está uma queda realmente muito, muito forte. E o CPTS11 ainda não passou por isso, ainda está lá embaixo. Então, teoricamente, seria uma oportunidade. A gente viu que nas outras vezes ele recuperou. Possivelmente ele vai recuperar também. Mas também tem o risco de não recuperar. Mas afinal, CPTS11, será que ele é tão bom assim? Será que ele é um dos melhores fundos imobiliários? Ele é um base 10, está custando aí R$ 6,20, cara. Cara, só R$ 6,20, preço de um salgado, sei lá, um lanche, qualquer coisa assim. Mas para a gente ver realmente, a gente precisa ir pro relatório gerencial. Então vamos direto pro relatório gerencial, sem enrolação aqui. Aqui a gente está então no último relatório gerencial, que foi apresentado em dezembro de 2024. Aliás, foi apresentado em 31 de janeiro de 2025, é o mais recente que tem, só que ele é sempre referente, né? O relatório é sempre referente ao mês anterior, então é referente ao mês de dezembro de 2024. Aqui alguns destaques: esse fundo ele começou em 5 de agosto de 2014, então é um fundo que já tem muito tempo, já tem bastante estrada. Taxa de performance, 15% rendimento distribuído que exceder o retorno do CDI sobre a cota patrimonial. Essa taxa de performance que não gostei, não gosto do que exceder o CDI. Eu acho que isso é relativamente tranquilo de bater e acho que a taxa de performance tem que ser algo ali um pouco mais forte, um pouco mais difícil de bater para que o gestor realmente tenha trabalho. E o interessante é que hoje esse fundo, ele, como eu falei, ele é um hedge fund, então ele tem mais fundos imobiliários dentro dele. Ele está com uma composição bem diferente, bem mista, inclusive ele pode colocar aí ações também do setor imobiliário, enfim. Aqui ele tem o TIR da carteira de fundos imobiliários e o TIR da carteira de CRIs, certificados de recebíveis imobiliários. O TIR é a taxa de retorno, tá? A taxa interna de retorno. A carteira de fundos imobiliários, desde o início, rendeu 11%, eu destaquei isso aqui para te mostrar, rendeu 11%, enquanto o do IFIX rendeu 4,2%, então rendeu bastante, rendeu muito bem. E a carteira de CRIs rendeu 11,5% ao ano, tá? Isso aqui é a rentabilidade média ao ano. Enquanto o IMAB, que dá uma boa rentabilidade, rendeu 7,5%, então também deu uma entrega muito boa esse fundo imobiliário no longo prazo. Aí nós temos algumas coisinhas aqui, ó. Carteira de CRIs. Ao final do mês de dezembro, o CPTS11 possuía em sua carteira 22 certificados de recebíveis imobiliários, que representam 39,6% dos ativos do fundo. E na carteira de fundos imobiliários dele, aqui, ó, deixa eu até colocar um pouco para baixo para sair da minha foto, a carteira de fundos imobiliários do CPTS11 é composta por 90 fundos imobiliários, que representa 50,7% dos ativos. Então hoje ele está muito mais exposto aos fundos imobiliários do que ao certificado de recebíveis imobiliários. Ele está um fundo muito mais FOF, né? Fundos de fundos do que um fundo de papel. Então nesse ponto aqui eu acabo não gostando muito dessa estratégia. Mas isso é particular meu, como eu falei. E um ponto positivo, que eu achei positivo, é que sendo que desses fundos imobiliários que ele possui no seu portfólio, 91% dessa carteira é composta por fundos de tijolo e apenas 9% de fundo de papel. Aí eu gostei. Eu acho que a exposição a fundo de tijolo tem que ser muito maior realmente. Inclusive, rapidinho, aproveita aí e já me fala aqui nos comentários se você tem CPTS11, estava pensando em colocar ele na carteira. E também aproveita para se inscrever aqui no canal se você não for inscrito, tá? Eu acabei conferindo aqui nas métricas do canal e eu vi que apenas 20% dos inscritos estão assistindo. Isso quer dizer que todo mundo que está assistindo aqui, a maioria acabou se esquecendo. Tem gente aqui que acompanha vídeos e mais vídeos no canal e acaba esquecendo de se inscrever, então já confere aí embaixo. Aí aqui para baixo nós temos mais informações sobre o CPTS11 no relatório gerencial, mas a gente não vai destrinchar esse relatório porque não é o foco desse vídeo. O fato aqui é que o CPTS11 ele já não é mais o mesmo fundo imobiliário. A gente viu ali um histórico mais longo dele.
ele não é mais aquele mesmo fundo imobiliário que era um fundo de papel. Então quem investe há mais tempo nele pode considerar que na verdade está investindo agora em um outro fundo com muito menos histórico. Por quê? Ele acabou mudando no final de 2024 para o tipo de hedge fund, então ele tem uma estratégia mais diversificada e a gestora ela possui um poder de trabalhar como ela quiser conforme o mercado. Isso pode ser interessante, como também pode não ser interessante. Por quê? Faz com que a gestora possa ter poder para trabalhar ali, modificar seu portfólio sem ficar de uma forma engessada. A economia mudou, a política mudou, tudo mudou, ela vai lá e faz as suas mudanças conforme ela achar necessário. Isso é interessante. Só que se ela fizer mudanças ruins, ninguém pode reclamar de nada, porque já faz parte da estratégia do próprio fundo hedge fund. Inclusive, pode comprar ações do setor imobiliário, pode comprar mais fundos imobiliários, aí você vai estar meio que investindo quase que num FOF. Se você não gostar de investir em fundo de fundos, você acaba tendo ele na sua carteira. Enfim, inclusive no ano passado, assim que foi feita essa mudança aqui, já foi um ponto que o mercado mostrou que não gostou nem um pouco. Foi ali o começo da queda desse fundo, o comecinho da queda do CPTS11. A gente pode até abrir aqui para olhar o gráfico, a gente vê, claro que já vinha com queda e tudo mais, mas meio que lateralizando, depois subiu aqui, reagiu, subiu de novo. E aí do final do ano aqui, ó, aqui do final do ano que a gente vê que realmente o negócio caiu bastante, caiu, foi uma queda mais acentuada. Mas tem uma coisa que eu preciso falar contigo aqui, pra gente concluir se realmente faz sentido, se eu gosto do CPTS11 ou não, tá? No começo desse vídeo eu te mostrei um gráfico, e o gráfico foi esse daqui, foi essa rentabilidade. A rentabilidade de 5 anos, a gente viu que a rentabilidade foi realmente péssima. Mas olhando num horizonte um pouco maior, para quem investe há mais tempo nesse fundo, a gente tem esse outro gráfico, ó, esse outro gráfico aqui, e aí é um gráfico mais interessante que você analise. Esse gráfico ele mostra desde 2015, tá? Desde 2015, aliás, desde o começo do fundo, desde 2014. Então, aqui a gente vê o investidor de longo prazo. O cara já está há mais de 10 anos nesse fundo. O cara que se manteve nesse fundo há mais de 10 anos, ele viu aqui em comparação com o CDI, o fundo entregando uma rentabilidade maior do que o CDI. Esse gráficozinho aqui em cima, essa linha aqui de cima, representa o CPTS11 e esse azulzinho claro é o CDI. A gente pode observar que em praticamente todos esses 10, 11 anos aí, o CDI veio perdendo, sempre abaixo ali do CPTS11, inclusive teve uma boa distância, olha só. Nesse momento aqui em 2022, o CPTS11 estava dando uma rentabilidade de 146% acumulado e o CDI 82%. Depois caiu ali, subiu de novo e agora que o CPTS11 está entregando uma rentabilidade abaixo, mas os dois estão quase ali ligados, tá? Isso para quem investiu lá atrás. E isso nos mostra o quê? Nos mostra que o investidor de longo prazo, ele acaba tendo uma rentabilidade diferenciada. E também um outro ponto muito importante. Para quem comprou aqui em cima, ó, quem comprou aqui em cima em 2022, acaba se lascando. Para ter a recuperação agora, fica muito mais difícil. Agora, para quem comprou lá atrás, depois comprou aqui nessa queda aqui embaixo do CDI, depois mais nessa queda aqui, depois mais na queda de hoje, o cara vai ter uma rentabilidade muito boa. Por isso, tem duas coisas que acabam afetando diretamente nos nossos investimentos que a gente deve sempre levar em consideração. Não é apenas o ativo ser bom ou não. Faz muito sentido que você leve em consideração o tempo de investimento. Isso vai impactar diretamente no seu resultado e também os momentos de aporte. O momento de aporte, o preço que você paga faz todo sentido e é ele que vai impactar diretamente no seu resultado de longo prazo. Então não adianta você simplesmente falar aquele ativo ele é ruim, não vou comprar porque ele é ruim, não sei o que. Agora se você olha para esse gráfico aqui no horizonte maior, a gente vê que hoje estaria sim numa boa oportunidade para quem já investe há mais tempo. Mas o fato é, ele está realmente muito descontado. Quando a gente vem aqui no Investidor 10 e joga aqui, ó, 6,19 nesse momento, ele tá com PVP de 0,72, quer dizer que ele tá com um bom desconto aqui de 28% no seu valor patrimonial. Isso é muito desconto, ainda é um fundo que tem uma ótima liquidez diária, o dividend yield está em quase 15% para quem compra agora nesses preços. É um fundo que no valor patrimonial por cota é de 8,56 e quem compra hoje paga 6,19.
bem abaixo do seu valor patrimonial realmente. E o seu dividend yield, tá? Seus dividendos aqui, ó, a gente vê que ele oscila um pouco em alguns momentos, que são aqueles momentos ali que dá aquelas quedas no gráfico, mas ele está mantendo, os dividendos não caíram. Então, ele realmente é um fundo que está muito descontado. Isso é certo, a gente não tem como refutar isso. Ele está bem descontado, está bem abaixo do valor patrimonial, e o fato é que temos que realmente comprar, investir em bons ativos nos momentos que a economia permite isso, é que a economia acaba causando essas quedas. Mas existem mais dois pontos nesse fundo que realmente fazem com que eu não invista nesse fundo, que eu não goste no CPTS11, e não é apenas do CPTS11, isso é para qualquer fundo imobiliário. Fundo imobiliário que tiver conflito de interesse, eu tô fora. Para mim é assim, eu tô fora. Se mostrou que tem conflito de interesse, eu não gosto. E o CPTS11, ele tem alguns fundos no seu portfólio, alguns fundos imobiliários, por exemplo, aqui o HBCR11, que é um fundo gerido pela própria gestora, pela própria Capitânia, que ele tá com um PVP de 1,11, tá caro, e a Capitânia comprou ele. Esse outro aqui também, ó, CPLG11, que é um fundo que, se a gente colocar aqui 5 anos, olha só, o gráfico de 5 anos, ele não tem. Ele começou aqui no meio de 2024, então é um fundo que ele não tem histórico, não faria sentido investir nele, tá com PVP também de 1,11, tá caro, e o fundo comprou. É um fundo também gerido pela própria Capitânia, inclusive tá aqui, ó, Capitânia Logística FI. Depois tem também o AJFI11, se a gente jogar aqui o gráfico de 5 anos, vamos ver, ele começou lá no finalzinho de 2023, também é um fundo que tem pouco histórico, tá com PVP muito descontado sim, é um fundo que não tem liquidez, uma liquidez bem baixa, e a sua rentabilidade que vem entregando aqui é bem ruim. Então, a meu ver, cara, não faz sentido, mas a Capitânia colocou no seu portfólio. Aí existe aquele conflito de interesse. Por que ela colocou, sendo que existem outros fundos imobiliários melhores, com mais histórico, com mais rentabilidade e tudo mais? E isso acaba me afastando de qualquer, e não é só do CPTS11, mas de qualquer fundo imobiliário que faça isso. E além disso, como eu já falei, esse fundo ele mudou a estratégia, agora não é um fundo de papel, ele é um fundo hedge fund. E isso não me agradou muito, e também é um fundo que a gente deve considerar, apesar de ter mantido o mesmo ticker, é o mesmo fundo ali, CPTS11, a gente deveria considerar que é quase que um novo fundo, ele não tem um histórico, aí não tem um histórico, é um fundo novo, sendo hedge fund. Então a gente precisa ver como que ele vai ser, como que ele vai reagir, como que ele vai rentabilizar daqui para frente. A gente não deve mais considerar aquele histórico lá de trás, porque o fundo mudou totalmente. Enfim, essas são as minhas impressões sobre o CPTS11, espero que você tenha curtido. Eu não investiria nele, lembrando que isso aqui não é recomendação nem de compra, nem de venda. O fato é que ele está bem descontado se você decidir investir ou se você tiver. Eu espero sempre que o investidor se dê bem, e eu espero que você também se dê bem e que ele realmente entregue uma boa rentabilidade aí daqui para frente. Se você curtiu esse vídeo, dá o like, isso é muito importante para mim aqui no canal, e também já se inscreve, tá? Não esquece, se inscreve no canal. Agora eu vou te deixar com esse outro vídeo aqui do meu lado, que é um vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir bastante.